Se tem uma maneira incrível de conhecer uma cidade turística, é sob 2 horas. Eu sou o Pedaleira, este aqui é o Poços de Bike, uma série que vai levar você a uma viagem no tempo pela história dessa cidade maravilhosa. Hoje, no nosso primeiro episódio, vamos contar um pouquinho sobre a fundação de Poços de Caldas. Depois eu vou pegar a bike e a gente vai até a Fonte dos Amores, um refúgio romântico, cercado por mata nativa, onde uma lenda nos conta que 2 jovens apaixonados escolheram aquele lugar para viver o seu amor proibido. Depois, sobe na bike de novo e a gente vai até uma das cachoeiras mais famosas de Poços de Caldas, o Véu das Noivas, outro recanto romântico de Poços de Caldas onde inúmeros casais passaram a sua lua de mel. Sejam bem-vindos, bora comigo! Nossa jornada começa no século XVII, quando aventureiros e caçadores desbravavam terras no sul de Minas Gerais. Foi durante uma dessas expedições que descobriram fontes de águas termais sulfurosas brotando do solo, e a temperatura elevada dessas águas, conhecidas por suas propriedades medicinais, atraíram os olhos de visitantes à região. Em 1819, um naturalista francês descreveu minuciosamente o sítio e as águas minerais do Rio Pardo, destacando a singularidade dessas fontes termais. A data oficial de fundação de Poços de Caldas é 6 de novembro de 1872. Nessa época, o presidente da província de Minas Gerais era Joaquim Floriano de Godoy. Ele reconheceu o potencial terapêutico e turístico das águas termais e decidiu desapropriar as terras ao redor das fontes para torná-las de utilidade pública. O capitão Joaquim Bernardes da Costa Junqueira, proprietário da fazenda Poços de Caldas, doou 96 hectares de suas terras para a formação do patrimônio inicial da cidade. Com a doação das terras, diversas famílias pioneiras se estabeleceram na região, contribuindo para o desenvolvimento do povoado. Entre essas famílias destacam-se os Junqueiras, os Sanches e os Godoy, que desempenharam papéis fundamentais na construção da infraestrutura inicial e na promoção das águas termais como atrativo turístico e medicinal. Em 1889, Poços de Caldas foi elevado à categoria de vila e município, desmembrando-se da vizinha Caldas. Com isso, foi instalada a primeira administração municipal. Inicialmente, as câmaras municipais cumpriam a função de poder executivo. Somente em 1904, durante o governo de Francisco Antônio Salles, foram implantadas as prefeituras das instâncias hidrominerais, incluindo Poços de Caldas. Vamos entender um pouco sobre a história geológica dessa cidade incrível. Poços de Caldas está localizada dentro de uma caldeira vulcânica, formada há cerca de 80 milhões de anos, quando um vulcão entrou em erupção e depois colapsou. Essa formação geológica única é responsável pelas águas termais que brotam na cidade e que foram fundamentais para o desenvolvimento de Poços de Caldas como um destino turístico. E agora que vocês já conhecem um pouquinho sobre a história de Poços de Caldas, bora lá conhecer a Fonte dos Amores e logo na sequência o Véu das Noivas. Bem-vindo à Fonte dos Amores, um dos recantos mais românticos de Poços de Caldas. Inaugurado em 1929, esse lugar encanta visitantes há décadas. No coração desse bosque, encontramos a emblemática escultura em mármore de um casal abraçado, obra do artista Giuliano Starati. Este cenário inspirador é palco de uma lenda que atravessa gerações. Segundo a tradição, conta-se que há muito tempo 2 jovens de famílias rivais, vivendo um amor proibido, encontravam-se aqui, secretamente, junto à fonte, para viverem o seu amor proibido. Quase como um romance shakespeariano de Romeu e Julieta. Esse refúgio natural
teria testemunhado a intensidade de um amor que desafiou barreiras e se eternizou nas águas cristalinas da fonte. Dizem que ele era um cavaleiro e ela uma bela camponesa. Se encontravam aqui, à beira dessa fonte, para viver a sua paixão. Porém, eram de famílias rivais, muito comum na época. O amor deles era impossível. Mas o destino, sempre implacável, fez com que o amor entre os dois florescesse. Imagine, ali, a sombra das árvores e a fonte, como se fosse mágica, tornou-se o cenário da promessa eterna que fariam um ao outro. A lenda diz que a água da fonte que foi tocada pelas mãos dos apaixonados teria o poder de abençoar o amor e torná-lo eterno. Mas como todo grande amor proibido, o desfecho também teve um fim trágico. E como toda boa lenda, existem algumas versões para o fim da história desse casal. A primeira é que o cavaleiro partiu para a guerra e a jovem, devastada pela perda, nunca mais foi vista. Outra versão diz que o casal, sabendo quão impossível era seguir o relacionamento, decidiram que juntos tornariam esta fonte o descanso eterno do amor deles. Por último, a história conta que ele acabou morrendo em uma batalha entre os membros das duas famílias, e ela, arrasada por perder o amor de sua vida, pôs fim à sua, bem aqui. No entanto, dizem que quem visita a fonte dos amores com o coração puro e cheio de boas intenções pode sentir a presença daquele amor inabalável. Olhem esse lugar. Não é à toa que a fonte dos amores tornou-se símbolo de Poços de Caldas. Não é só pela sua beleza natural, mas por carregar consigo essa energia tão especial que essa lenda que mistura o amor eterno com um destino implacável. E eu posso sentir aqui uma certa paz, como se a história de amor do passado ainda ecoasse entre essas pedras e essas árvores. E é claro, tem a água, que segundo a tradição, tem o poder de curar. É impossível não pensar que algo mágico está aqui, ou que aconteceu aqui. Quem sabe, a lenda não é só uma história inventada. Talvez seja uma metáfora sobre a própria cidade de Poços de Caldas. Um lugar onde a água tem o poder de curar, de transformar e de perpetuar as histórias daqueles que por aqui passam. Poços de Caldas, como tantas outras cidades históricas, guardam em seus recantos muita história, que mesmo com o tempo continuam a nos tocar. A Fonte dos Amores é um desses lugares mágicos, onde o passado se mistura com o presente e nos faz refletir sobre a importância de cuidar da nossa história, da nossa lenda e da nossa cidade. Talvez o amor, como a água da fonte, seja algo que nunca se perde, que sempre renova e sempre encontra um caminho para seguir em frente. Então fica a dica: quando visitarem Poços de Caldas, não deixem de passar pela Fonte dos Amores. E faça isso, sente-se à beira dela, feche os olhos e se deixe levar pela história.
Quem sabe o amor de alguém, ou até o seu, não seja abençoado por essas águas. Poços de Caldas é uma cidade de belezas naturais, cheias de história e que entrelaçam com a própria paisagem. Agora, nosso destino é um dos cartões postais mais famosos e emblemáticos da região. É a Cachoeira Bel das Noivas. Todos esses pontos turísticos que estamos visitando aqui em Poços de Caldas são administrados pelo Grupo Situ, a empresa que trouxe diversas melhorias e novas atrações para o turismo de Poços de Caldas. O nome já entrega o encanto. São 3 quedas d'água, chegando a mais de 10 metros de altura, formando um espetáculo que lembra um véu delicado de uma noiva. Cenário tão mágico que atrai visitantes de todo mundo. Além de tudo isso, o Véu das Noivas ainda tem uma importante missão: preservar a mata ciliar. A ideia é também manter vivo o ecossistema do lugar. Visitar esse lugar não é só sobre admirar a paisagem, é sentir a conexão entre a história, a natureza e o cuidado que a cidade tem com seus tesouros. Então, se você quer conhecer Poços de Caldas de jeito diferente, continue com a gente. Próximo destino promete ainda mais aventuras sobre 2 horas e histórias sobre Poços de Caldas. Depois de um dia explorando as belezas de Poços de Caldas, nada melhor do que um descanso à altura da sua aventura. No Minas Garden Hotel, você encontra o equilíbrio perfeito
entre conforto, sofisticação e uma vista espetacular da cidade. Localizado bem no coração de Poços, o hotel oferece acomodações aconchegantes, café da manhã especial e um atendimento impecável para tornar sua estadia inesquecível. Seja para relaxar após um pedal intenso ou para curtir um fim de semana com a sua família. Minas Garden Hotel, sua casa no destino dos seus sonhos. Explorar novos destinos, desbravar trilhas e sentir o vento no rosto. Nada disso seria possível sem uma bike ajustada e pronta para qualquer desafio. Na Ciclopostos, cuidamos da sua bicicleta como se fosse a nossa, com manutenção especializada, peças de alta qualidade e um atendimento feito por quem realmente entende do assunto. Faça uma visita e descubra por que a Ciclopostos é um ponto de encontro dos apaixonados por duas rodas.